E aí pessoal, tudo bem? Mais uma aula de japonês aqui, dessa vez falando sobre passado, presente e futuro. Basicamente vou trazer algumas frases explicando esses três tempos, por assim dizer, tudo de maneira bem simplificada para servir como uma introdução bem legal para você. Então bora para a aula e durante essa vinheta de 5 segundos, aproveita para já dar um like no vídeo. Vamos lá! Vamos aprender primeiro a como dizer ontem em japonês. A palavra para isso é kino, kino. Veja que tem um prolongamento, você não vai falar kino, e sim kino. E aí algumas frases usando isso, olha só. Kino wa yuki deshita. Kino wa yuki deshita. Ontem nevou. Então estamos falando sobre ontem, kino wa. Aí temos a palavra yuki, que significa neve. E deshita, ele é o des, que a gente costuma aprender com o sentido de ser, só que no passado. Então, literalmente, essa frase está dizendo algo como ontem foi neve, né? Então, em português, a gente não fala assim, a gente fala ontem nevou. Mas em japonês, na maneira de pensar em japonês, não necessariamente a gente precisa falar que ontem nevou do verbo nevar. Sim que ontem foi neve, foi um dia de neve. Kino wa yuki deshita. Outro exemplo, olha só. Kino tomodachi to atta. Ontem encontrei meu amigo. Kino, ontem, tomodachi to, com o amigo, né? Tomodachi significa amigo. E aí temos atta, que é o verbo au, que significa encontrar, só que ele está no passado, que nós chamamos aqui de forma conclusiva, né? Que indica que uma ação foi concluída, também conhecido como passado. Esse verbo au no passado fica atta. É necessário estar dessa forma porque a frase está no passado. Agora, como dizer hoje em japonês? Hoje se diz kyou, kyou. E tem aquele mesmo fenômeno do prolongamento que tinha lá na palavra que significa ontem, né? Você não vai falar kyou, kyou, sim kyou. Sempre que você tiver o som do o seguido do som do u no japonês, você prolonga esse o. Então fica kyou. Então olha só, frases de exemplo usando isso. Kyou wa atsui desu. Kyou wa atsui desu. Hoje está quente. Temos kyou, significa hoje. Atsui significa quente, calor. E depois temos o des, que dá a ideia de ser. Como essa frase está no presente, está falando sobre hoje, então esse verbo no final, e eu sei que des não é verbo na prática, mas só para facilitar para você, hoje é calor. Ou, traduzindo mais livremente, hoje está calor, hoje está quente. Outro exemplo. Kyou wa kaze ga tsuyoi. Kyou wa kaze ga tsuyoi. Temos aqui kyou, que significa hoje. Depois temos a palavra kaze, que significa vento. E depois temos a palavra tsuyoi, que significa forte. A partícula ga, que está aqui entre os dois, indica o sujeito da frase, quem faz a ação. Então, quem é que recebe a característica forte? No caso, tsuyoi. É a palavra kaze, que significa vento. Então, kyou wa kaze ga tsuyoi. Hoje o vento está forte. Falando sobre hoje, o vento é forte. Essa frase não tem o des no final, mas poderia ter. Sem ele, ela fica informal. Então temos aqui uma frase sendo dita de um jeito mais informal, sem o des no final. Agora vamos aprender como se diz amanhã em japonês. Amanhã se diz ashita. Você pode encontrar essa mesma palavra com os mesmos ideogramas, com os mesmos kanjis, sendo lida como asu. Só que isso é mais comum, sei lá, eu vejo bastante em música isso, talvez. Mas no dia a dia, falando, é ashita. Vamos para duas frases de exemplo usando isso. Olha só. Ashita wa hima desu ka? Ashita wa hima desu ka? Essa frase eu poderia estar usando para perguntar para alguém se amanhã ele estará livre. Então temos aqui, ó. Ashita wa, falando sobre amanhã, hima. Hima significa ter tempo livre, né? Significa estar livre de nenhuma obrigação no momento. E aí ele está fazendo uma pergunta. Desu ka? Hima desu ka? Está livre? Repare que nesse caso, primeiro nós usamos o des, que dá o sentido de ser, só que como uma pergunta, então tem esse ka no final, né? Hima desu ka? Está livre? Se a resposta for sim, poderia falar hima desu. Está livre, estou livre, no caso. E aí entramos num ponto que no japonês não existe flexões verbais referente ao futuro. Então, por exemplo, em português eu falo eu estou, eu estarei. Né? Esse estarei está no futuro. No japonês não existe. Você usa as mesmas flexões do presente, só que dentro da frase, caso seja no futuro, ou é subentendido pelo contexto, ou ele está especificando esse futuro. No caso dessa frase, ele está justamente falando ashita wa, falando sobre amanhã. Hima desu ka?
está livre, e por causa disso está claro que ele está falando do futuro, mesmo sem mexer nada no verbo. Outro exemplo, se eu estivesse perguntando para alguém se amanhã essa pessoa vem, eu poderia falar, ashita wa kimasu ka? Amanhã você vem? Ashita wa, sobre amanhã, kimasu ka? Aqui eu tenho o verbo kuru, flexionado para a forma mas, que deixa ele informal, então kimasu significa vir, só que também está em tonalidade de pergunta, né? Kimasu ka? Vem? Você vem? E aí, novamente, ele está no presente o verbo. Só que como tem a palavra ashita dentro da frase, isso deixa claro que eu estou falando do futuro. E uma vez que nós aprendemos ontem, hoje e amanhã, nós podemos partir para passados e presentes e futuros mais longos, por assim dizer, né? Então vamos aprender de uma vez só. Semana passada, esta semana e semana que vem. Semana passada em japonês se diz senshu. Senshu. Esta semana se diz konshu. Konshu. E semana que vem se diz raishu. Raishu. Parece o nome de um Pokémon, né? Vamos agora para algumas frases usando isso, né? Olha só. Senshu wa umi ni ita. Senshu wa umi ni ita. Semana passada fui à praia. Senshu. Semana passada. Umi. Mar. Ita. É o verbo iku, que significa ir, só que no passado. Então, literalmente, essa frase está dizendo semana passada, ou sobre a semana passada, fui ao mar. Só que os japoneses usam a palavra para mar, umi, para se referir a esse ato de ir à praia, né? No Brasil, em português, nós falamos vou à praia no sentido de vou lá para perto do mar e ficar na beira do mar ali, que é a praia. Os japoneses não usam a palavra equivalente à praia, né? A beira do mar ali, para falar nesse sentido. Quando eu vou fazer uma viagem para a praia, eu vou ao mar. Então, essa frase literalmente está falando semana passada fui ao mar, pode ser traduzida como fui à praia. Olha só outra frase, ó. Konshu wa mainichi kumori desu. Konshu wa mainichi kumori desu. Essa semana, todos os dias serão nublados. Olha só. Konshu significa esta semana. Mainichi significa todos os dias. Kumori significa nublado. E aí ele está falando, novamente, esta semana não é só o agora. Ela compreende o agora e os próximos dias dessa semana, né? Por isso que ela pode ser traduzida como se fosse um presente e futuro ao mesmo tempo, né? Porque é no presente quando a gente fala desta semana, mas num espaço de tempo mais micro, envolve o amanhã e o depois de amanhã também. Então essa frase poderia estar numa previsão do tempo, por exemplo. Agora uma utilizando semana que vem. Raishu wa Kyoto e ikimasu. Raishu wa Kyoto e ikimasu. Semana que vem vou para Kyoto. Raishu, semana que vem. Kyoto é uma cidade, né? A cidade de Kyoto que nós falamos aqui. Em japonês a pronúncia dela é Kyoto. Kyoto. Tem esse prolongamento no meio também. E depois temos o verbo ikimasu, que significa ir. Aqui ele está flexionado para a forma formal, a forma mas. Então é o verbo iku, que se transforma em ikimasu. E ele está no presente. Não existe um verbo no futuro em japonês. Mas como eu estou especificando que eu estou falando da semana que vem, isso é o suficiente para entender que é uma frase no futuro. Bom, com essas frases, você já viu alguns exemplos aí para falar das semanas, mas vamos um pouco além agora. Antes disso, quero só te convidar para acessar o nosso site, programajaponesonline.com.br, caso você ainda não seja nosso aluno e quer conhecer nosso curso e entrar para uma lista de espera para as próximas turmas e conhecer tudo que nós temos para oferecer em relação a um curso de japonês sequenciado para você saber exatamente por onde começar, para onde ir, para você ter nosso suporte diretamente pelo WhatsApp e tudo mais, tudo bem? Entra no programajaponesonline.com.br depois dessa aula, mas vamos continuar. Vamos começar aprendendo de uma vez só a palavra para mês passado, este mês e mês que vem. Mês passado se diz sengetsu, sengetsu. Esse mês se diz kongetsu, kongetsu. E mês que vem se diz raigetsu, raigetsu. Repare que nessa palavra para mês que vem, raigetsu, tem o mesmo kanji do semana que vem, que é raishu. Esse kanji que nessa palavra tem o som de rai, ele é o kanji que significa vir. É literalmente mês que vem. Raigetsu. Primeiro kanji significa vir, segundo kanji significa
lua, mas é usado no sentido de mês porque cada mês é um ciclo da lua sobre a Terra. Vamos para algumas frases usando essas palavras. Karera wa sengetsu wakarete shimatta. Karera wa sengetsu wakarete shimatta. Mês passado eles terminaram, se separaram, né? Nós temos aqui karera, significa eles, sengetsu significa mês passado, aí depois nós temos o verbo wakareru, que significa separar, dividir. Aí ele está numa estrutura aqui que dá a ideia de acabaram terminando, né? Chama de estrutura teshimau. É um pouco avançado para eu explicar em detalhes agora, mas se eu falar apenas wakareta, eu estou falando que eles separaram. Se eu falar wakarete shimatta, igual está aqui na frase, dá essa conotação de acabaram se separando, como meio que uma consequência, assim, não era bem um desejo, mas acabou acontecendo. E aí esse verbo, wakareru, ele está no passado. Se eu aplicasse essa estrutura no presente, ficaria wakarete shimau, acabar se separando. E aí ele está no passado, wakarete shimatta, acabou se separando. Outra frase aqui, ó. Kongetsu atarashii ie ni hikotsu. Kongetsu atarashii ie ni hikotsu. Esse mês vou me mudar para uma casa nova. Temos aqui, ó, kongetsu, que significa este mês. Atarashi significa novo. Ie significa casa. Hikotsu é o verbo que significa mudar, no sentido de mudar de residência. Essa frase está no presente, está falando do mês atual. Outro exemplo aqui. Watashi tachi wa raigetsu kekkon shimasu. Watashi tachi wa raigetsu kekkon shimasu. Nós vamos nos casar mês que vem. Olha só. Watashi tachi, nós. Raigetsu, mês que vem. Kekkon shimasu. Kekkon shimasu é o verbo que significa casar. Inclusive, só essa palavra, kekkon, significa casamento. Ela está no presente. Mas como eu estou especificando na frase que eu estou falando do mês que vem, está implícito que eu estou falando do futuro, né? Novamente, não tem uma forma verbal para o futuro. E com essas frases você consegue falar de coisas que acontecem em mês passado, este mês e no próximo mês. E temos também as palavras para falar do ano passado, este ano e ano que vem. Vamos aprender as três de uma vez só. Vamos lá, ó. Ano passado se diz kyonen. Este ano se diz kotoshi. Olha como muda o som do kanji que significa ano, né? Kyonen, kotoshi, significa este ano. E ano que vem, aí volta para o outro padrão. Rainen. Rainen. Novamente aqui nós temos o kanji que significa vir e o kanji que significa ano. Vamos para algumas frases aí para você ver na prática. Olha só. Kyonen kono shigoto o hajimemashita. Kyonen kono shigoto o hajimemashita. Eu iniciei esse trabalho, ou iniciei neste trabalho, no ano passado. Temos aqui kyonen, que significa ano passado. Kono significa este. Shigoto significa trabalho. Hajimemashita é o verbo hajimeru, que significa começar. Ele no formal fica hajimemasu, significa começar, só que aí ele está no presente. Nessa frase ele passou para o passado. Hajimemashita, da ideia de começou ou comecei. Lembrando que no japonês não tem flexão de acordo com a pessoa. Então, eu comecei ou eu iniciei neste trabalho ano passado. Segundo exemplo, agora falando do ano atual. Kotoshi, koukou o sotsugyou shimasu. Kotoshi, koukou o sotsugyou shimasu. Aqui nós temos primeiro a palavra kotoshi, que significa este ano. Depois temos koukou, que significa ensino médio. E depois temos o verbo sotsugyou shimasu, que significa graduar-se, se formar. Então ele está falando que esse ano ele vai se graduar, se formar no ensino médio, né? Novamente, é algo que vai acontecer no futuro, apesar de eu estar falando desse ano, e fica claro que é do futuro, porque ele ainda não se formou, e ele está falando que é este ano. Poderia ser este ano, kotoshi, e o verbo no passado? Poderia. Daria a ideia de que ainda dentro deste ano a ação já aconteceu. Mas não é o caso aqui, ela vai acontecer dentro deste ano. Então ela está no futuro, mas o verbo não muda nada por causa disso. Está especificado o tempo ali na palavra kotoshi. Outro exemplo agora com o ano que vem. Rainen Nihon ni ikitai. Rainen Nihon ni ikitai. Quero ir ao Japão ano que vem. Nós temos aqui a palavra rainen, que significa ano que vem. Nihon significa Japão. Ikitai significa quero ir. O que nós temos aqui é o verbo iku, que significa ir, e ele está nessa forma verbal que nós chamamos de forma tai, que ela serve para indicar que eu quero fazer essa ação. Ikitai, quero ir. Rainen Nihon ni ikitai. Ano que vem, quero ir ao Japão.
Aí essa frase claramente está no futuro por causa do rainen, que significa ano que vem. Esse verbo dessa forma, com essa flexão, com essa estrutura, poderia ser usado assim tanto no futuro quanto no presente. Novamente, o verbo não flexiona por causa disso. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você é nosso aluno do programa Japonês Online, obrigado por estar acompanhando as aulas daqui do YouTube também, elas são um excelente complemento para você, principalmente se você acabou de estudar esse assunto, né? Vira uma outra forma dele ser explicado, acaba reforçando para você. E pode ser também um lugar para você aprender palavras novas, revisar conteúdos que você já aprendeu. Obrigado por estar acompanhando aqui. Manda sempre lá no Discord pra gente, ou pelo WhatsApp, o que você preferir, sugestões de aulas que a gente pode deixar pública aqui, ensinando coisas que vão também te ajudar. É uma aula um pouco mais descontraída, mais tranquila para você acompanhar também. Se você não é nosso aluno, como eu já expliquei, entra no site programajaponesonline.com.br para ver as informações sobre as próximas turmas e entrar na nossa lista de espera também, ok? Bons estudos para você. Comenta nesse vídeo dizendo o que você achou, se você tem alguma dúvida ou sugestão de outras aulas. Deixa o like se você ainda não curtiu o vídeo e nos vemos nas nossas próximas aulas daqui do YouTube, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos para você.